chegou a gente a ter um grupo, né, com o Black, não sei, com outras pessoas, que a gente, não sei se ali tu estava no início desse conhecimento, desse estudo sobre a teologia do corpo, né, nesse conhecimento. E aí a gente debatia ali algumas coisas, e aí eu depois não continuei, enfim. Mas trazendo nesse contexto, né, eu queria que tu trouxesse para a gente esse conceito, né, o que é essa teologia do corpo, né? Como é que a gente pode entender nessa nossa realidade atual, né, desse mundo que está assim, tá tão assim de cabeça para baixo em relação ao corpo, à sexualidade, essas coisas. Então, o que é essa teologia do corpo e o que ela nos diz, né? O primeiro ponto é a gente compreender que a teologia do corpo ela não fala somente sobre a sexualidade, né? Ela fala sobre a humanidade como um todo, né? Quando eu comecei aqui citando que em 1975 o João Paulo II começou o desenvolvimento desse trabalho. Por que começou em 1975? O João Paulo II tinha passado ali pela realidade do comunismo na Polônia, aquela batalha em que ele não pôde, né, fazer o processo normal, porque havia um sistema político que acabava interferindo na vida das pessoas na Polônia, mas ainda assim, né, ele conseguiu cursar, fazer todo o procedimento para que ele pudesse viver o sacerdócio. Logo em seguida, ele foi chamado para assumir uma paróquia, e foi nesse chamado, né, para assumir uma paróquia, foi que ele foi entendendo a realidade. Quando eu digo, né, que o que João Paulo II começou na década de 70 não é diferente de agora, porque lá atrás ele precisou realizar um estudo sobre os casais, o que é que estava gerando problemas entre os casais, por que os casais não estavam dialogando, por que estava sendo gerada muita separação entre as pessoas, enfim, essa realidade de distanciamento do sacramento do matrimônio. E João Paulo II, ele de uma certa forma, ele chamou um grupo que eu vou aqui nomear para ficar mais fácil o entendimento das pessoas, como se fosse um ECC, né, um Encontro de Casais com Cristo. Ele começou a realizar esse estudo em cima desses casais, entendendo qual era a realidade desses casais e por que eles estavam passando por tantas crises em seus relacionamentos. Baseado nesse estudo, João Paulo II foi desenvolvendo 133 catequeses, estudos, né? Tanto na época em que era padre, quanto quando foi já o chamado para ser papa da Igreja Católica, né? O início do papado dele, ele permaneceu desenvolvendo essas catequeses. O que é que passava por, qual era o conteúdo dessas catequeses? João Paulo II começou a desmistificar, de uma certa forma, a realidade e o conceito de pessoas sobre relacionamento, sobre o casamento, sobre família, sobre sexualidade, sobre o sacerdócio. Ele foi desenvolvendo essas catequeses para ensinar para as pessoas sobre como o sacramento do matrimônio ele é um caminho de salvação e um chamado para que pudéssemos viver um apostolado dentro do nosso seio familiar. E a teologia do corpo ela é isso, né? Ela é uma forma de dizer para as pessoas que Deus ele não age somente na alma, né? No sentimento, numa realidade que é invisível aos nossos olhos, mas que o nosso corpo, a nossa vida, a forma como nós comunicamos a mensagem de Deus pela nossa forma de viver, pela forma como nós tratamos o nosso corpo, tudo isso traduz um Deus que, por mais que seja invisível, ele se torna visível pela nossa condição de cristão, pela nossa condição de pessoa, pela nossa condição de batizado. Então, a teologia do corpo, ela vai mostrando para as pessoas que o nosso corpo também é um objeto é um caminho de santificação, né? Que nós não somos objetos, que nós temos o nosso corpo também é caminho de testemunho, que o nosso corpo também fala sobre o Deus, né? O Deus que nos criou. Então, isso fala, por exemplo, a forma como nós cuidamos do nosso corpo na atividade física, a forma como nós cuidamos da nossa saúde mental, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós queremos viver o sacramento do matrimônio. Não só João Paulo II, né, porque a partir das catequeses, João Paulo II foi entregando esse tesouro para cada um de nós.
Isso também foi traduzido por Christopher West, por Jason Everett, que são americanos que acabaram desenvolvendo apostolado em cima da teologia do corpo. E o trabalho, ponto central desse trabalho era dizer para as pessoas, o nosso corpo ele representa um caminho de santificação, né? E aí eu queria abrir um parêntese aqui rapidinho para a gente falar que ao longo da história da igreja nós tivemos a patrística, né? Que foram os primeiros padres da igreja que foram desmistificando heresias que foram surgindo ao longo da igreja. E esse trabalho da teologia do corpo, ele também é uma resposta às heresias do nosso tempo, né? Por exemplo, como se levanta aí a história de que o nosso corpo a nossa alma é boa e o nosso corpo é ruim, né? Traduzida para o nosso tempo. A mensagem, por exemplo, que é traduzida para o nosso tempo sobre meu corpo, minhas regras. Tudo isso vai sendo desmistificado quando você conhece esse apostolado e quando você coloca ele em prática. Quando você começa a mostrar para as pessoas que não, o nosso corpo também é um caminho de santificação, o nosso corpo também faz parte desse processo de santidade que Deus deu ao homem, né? Porque lá no Gênesis a gente mostra, né? Nós não surgimos somente de uma mágica, né? O homem não surgiu de uma mágica, não foi aconteceu, não. Mas Deus que criou o nosso corpo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus nos deu a nossa materialidade no nosso corpo. Então, tudo isso é objeto de santificação, é um caminho de santidade. Então, a teologia do corpo, ela vem para dizer isso aí para as pessoas. Olha, não existe essa história de que o nosso corpo é ruim, a nossa alma é boa, que como, por exemplo, teve o jansenismo, né, que foi uma heresia que surgiu, que disse assim, o homem nunca conseguiria vencer o pecado, porque o pecado é como se tivesse marcado a nossa carne. E João Paulo II vem dizer, olha, o controle da nossa humanidade, o controle dos nossos prazeres também passa pelo entendimento, pela forma como nós podemos reconstruir a nossa humanidade. Então, a teologia do corpo ela vai desmistificando algumas inverdades que vão surgindo ao longo do tempo na história da humanidade. E uma delas é essa, algumas delas são essas que eu citei, né, de mostrar que é possível a gente apresentar a santidade, seja na nossa alma, né, pela transformação que é feita pelo Espírito, mas automaticamente também esse Espírito ele age na carne, né, quando nós temos o controle do nosso prazer, quando nós olhamos para uma mulher que passa na rua e não olhamos aquela mulher como um objeto de prazer, mas como alguém que foi criado por Deus, né, e passamos a olhar aquela pessoa como também um caminho de santidade, não um caminho que nos leva à beleza de Deus. Tudo isso faz parte desse trabalho que foi desenvolvido por João Paulo II. Sim. E já dentro dessa parte que tu falou, nessa parte do corpo em si, da carne, do pecado, dessa questão da sexualidade, que nós temos que ter esse controle, né? Recente agora, já no Evangelho, né, falando sobre o templo, né? O templo que Jesus disse que ia reconstruir em 3 dias, né? E esse templo que ele falava era o templo do corpo, né? Que vinha pela ação do Espírito Santo, né? Que ele ia reconstruir esse entendimento da humanidade, essa salvação a partir da reconstrução desse corpo, né? Da própria ressurreição. Eu lembro que em um dos estudos que a gente fazia na época, a gente falava sobre essa questão de namoro, né? Nós agora que já somos pais, né? Casados, temos as nossas famílias. A gente falava assim sobre o namoro, de como é que devia ser o comportamento no namoro a partir do estudo da teologia do corpo. E esse pensamento que a